Aleluias. Você que ainda não conseguiu chegar na presença do Senhor, feche os olhos. Feche os olhos. Se liga na presença do Senhor. Não perca esse momento é precioso demais, para que você deixe passar esse momento que você está aqui com o Senhor. Eu conto as horas para chegar no domingo, para mim poder me prostrar e sentir a presença do Senhor. Ora, manda caia, sube, desce. Não tenha vergonha, se desprende. Ramanda, ramanda, caia, sube. Aramanda, aramandai. Eu te buscarei até te encontrar, permanecerei com graça e amor, pelos vales eu passarei, e eu te amo. Eu cantarei a ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente teu. Vem reinar em mim. Vem reinar. Obrigada, Jesus. Aleluia, Jesus. Abençoa, Senhor. Queremos ser instrumento, Senhor. Aleluia. Até te encontrar, permanecerei com graça e amor, pelos vales eu passarei, e eu te amo, e eu te Jesus, reina, Senhor, reina, Senhor, em nosso coração, Senhor, reina, Jesus, reina nas nossas dificuldades, Senhor, reina, Senhor amado, nas nossas imperfeições,
Reina, Senhor amado, nas nossas angústias, Senhor. Reina, Senhor, naquilo que não podemos mudar. Reina, Senhor amado, naquilo que é impossível de podermos mexer. Reina, Senhor. Reina, Senhor, nas situações, Senhor, que não temos muitas vezes, Senhor, condições de mudar. Reina, Senhor amado, nos meios dos problemas, Senhor, porque muitas das vezes eles nos afastam de Ti. Reina, Senhor, reina. Reina em mim, Senhor. Reina no nosso coração. Aleluia. Faz, Senhor, faz o Teu querer, Senhor amado. Aleluia. Faz o Teu querer, obedecerei. Mostra-me Tua glória, mostra-me Tua glória. Faz o Teu querer, obedecerei. Mostra-me Tua glória, mostra-me Tua glória. Faz o Teu querer, obedecerei. Mostra-me Tua glória, mostra-me Tua glória. Faz o Teu querer, obedecerei. Mostra-me Tua glória, mostra-me Tua glória. Eu cantarei a Ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente Teu. Vem reinar em mim. Eu cantarei pra Ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente Teu. Vem reinar em mim. Vem reinar em mim. Vem reinar em mim. Reina, Jesus. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, Ramandaramandaramandécia. Oh, Jesus, meu querido Senhor. Reina, Senhor, em nossas vidas. Visita a Tua filha, Jesus. Oh, Ramandaramandaramandaramandaramandécia. Levante suas mãos para o mais alto que você puder nesse momento. Comece a convidar a presença do Senhor para esse lugar. Comece a convidar a presença do Senhor para esse lugar. Ele quer reinar nesse lugar. Deixa a presença dele fluir nesse lugar. Nós queremos todo crente nesse lugar. Existe mais para você nessa manhã. Oh, Pai, igreja.
Aleluias. Oh, louvado é teu nome, Jesus. Tenha dó não, povo de Deus. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Oh, glórias. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Recaia nos braços do Senhor. Oh, aleluias. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Nunca, nunca, nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 É meu descanso. Ó Senhor, eu recaio em teus braços, meu Senhor. Eu sei, Senhor, que posso sempre achar lugar no seu colo, meu Senhor. Eu posso descansar em teus braços de amor. Oh, como é bom o seu colo, meu Jesus. Saber que estou sendo protegida. Ah, como é bom, Jesus.
Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, eu recaio, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, eu recaio, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, 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 em teus braços é meu descanso. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
aleluia. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor? Quem é filho aqui? O bom é que no louvor a gente sabe que o Senhor está nos carregando, que o Senhor, enquanto a gente louva, o Senhor está cuidando, não é? Enquanto a gente louva, o Senhor vai tratando, amém? Não deixe de louvar. Irmãos, agora é o momento da adoração também. E qual que é o momento da alegria agora? Hein? Da oferta. Dá para continuar na mesma unção, na mesma alegria? Dá para dar um glória a Deus, um aleluia, um brajado de vitória aí? Glória a Deus. E eu vou repetir aqui, 2 Coríntios 9:7. O Senhor tem me ensinado através desse versículo, né? Que fala assim: cada um dê conforme o que determinou em seu coração. O que eu falei aqui domingo? Quem determina no coração é o? Quem determina no coração é? É você que vai determinar? É o Senhor. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eu vou dar uma pausa aqui. E o Senhor vai falar no teu coração agora, amém? Fecha os teus olhos. Deixa o Senhor falar em teu coração. Aleluia. Assim como o Senhor já vem falando no início do culto. Amém? Você perguntou ao Senhor: Senhor, o que eu devo dar nessa manhã? Aleluia, Jesus. Tudo que nós fomos fazer em nossas vidas, todas as nossas escolhas, tudo que vier à nossa mão, nós devemos sempre pedir o direcionamento de Deus, amém, meus irmãos? Por isso que muitas das vezes, muitos se perdem em escolhas erradas, porque não faz o questionamento certo para o Senhor, ou às vezes nem sequer ouve a voz do Senhor, mas o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, amém? Levante a sua oferta, e aquele que não tem, se coloque de pé nesta manhã. Aquele que tem a oferta e aquele que não tem a oferta, quem crê que a porta vai se abrir? Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas oferte com alegria. Ah, mas meu envelope não tem nada. Ei, oferte com alegria nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita, Senhor, nesta manhã. Vamos orar, irmãos. Visita, Senhor, essa oferta, meu Pai, que está sendo entregue para Ti. Senhor, a porta que precisa ser aberta, o emprego, Senhor, que esta pessoa tanto deseja. Senhor, o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor abre porta. O Senhor visita currículo, Pai. Visita nesta manhã, Senhor. E eles estão aqui para dar com alegria ao Senhor esta oferta, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa prosperar, que nada venha faltar, Senhor, em nome de Jesus. Adore ao Senhor com alegria.
Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Foi preso, condenado e levado para ser morto. O Senhor Deus disse: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Venho convidá-los para o culto de Páscoa, o amor de Deus, que ocorrerá no dia 9/4, às 10 horas da manhã. Não perca! E, se possível, traga convidados para celebrarmos juntos este momento tão especial. Jesus vive! Então já está aí o recado, meio torto, né? Está aqui já o recado. Dia 9, culto de Páscoa. Então, você que está aqui, você está convidado. E além disso, tem a obrigação de trazer alguém junto com você, porque é algo bom, né? Então, se você gosta de alguém que você sabe que precisa, convida essa pessoa. Amém? Glória a Deus, gente. Fico muito feliz que cada um está aqui. Vamos orar, amém? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, muito obrigado pela tua presença. Senhor Deus, nesse momento, põe a mão sobre a sua cabeça, põe a sua mão sobre a sua cabeça e repita comigo: Senhor Deus, em nome de Jesus, lava minha mente com o teu sangue. Senhor, eu quero aprender mais de ti essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Então, sem mais delongas, né? Estamos continuando aí a nossa série Dois Senhores, né? Então, essa é a penúltima pregação, né, da nossa série. E como a gente já vem acompanhando as outras, né, dos outros episódios, a gente vai ver um detalhe que Jesus, né, lá em Lucas, nessa passagem que a gente leu sobre os dois senhores, ele fala 4 palavras muito fortes, né, que a gente viu. Quando o Senhor ele vai se referir aos dois senhores, ele fala 4 palavras muito fortes, que é assim: ou você ama um senhor, ou você odeia o outro, ou você dedica a um senhor, ou você despreza o outro, né? E ali a gente já entendeu que esse outro senhor, quando Jesus fala, ele está falando sobre Mamon, e a gente já aprendeu que Mamon, ele não é dinheiro, mas ele é um espírito da Babilônia sobre o dinheiro, e ele tem o papel de te confundir sobre o que é realmente prosperidade, né? E aí quando Jesus ele fala desse espírito Mamon, né, que leva as pessoas, ele fala que esse espírito conduz as pessoas a serem arrogantes e autossuficientes por conta do dinheiro, ok? E aí Jesus ele encerra falando: ou você serve a ele ou a mim, não tem meio termo, né? E o tema hoje da nossa terceira pregação, nós vamos falar sobre a prova da fidelidade, ok? Então, pode passar aí, amém? Então, vamos falar então o que seria essa prova, né, dessa fidelidade. Bom, se tem alguém aqui no nosso meio que é a primeira vez que você está assistindo, ou aqui pessoalmente, ou pela live, nós vamos falar sobre dinheiro, ok? Então, quando a gente fala de dois senhores, a gente está falando sobre dinheiro. E falar de dinheiro dentro da igreja pode parecer meio controverso, né? Mas você pode ficar tranquilo que a gente não vai fazer outra oferta, tá bom? Então, vamos prosseguir. Abra sua Bíblia lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. E nós vamos ver que prova é essa de fidelidade, ok? E a gente vai ver que é bem simples a pergunta. E a pergunta que a gente vê lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6 é:
Quando você é pago, quem você agradece e honra primeiramente? Quando você recebe ali o teu salário, a tua recompensa, quem é que você agradece e você honra primeiramente? Quem eu estou adorando primeiramente pelo fruto do meu trabalho? Então, Malaquias capítulo 3, versículo 6, ele traz isso para nós, ok? Então a gente vai ver que essa é a prova que Malaquias, ele apresenta, não para ele, mas para o povo de Israel, ok? E aí é no momento, quando Malaquias ele fala nessa passagem, é justamente o momento que o povo de Israel está passando por uma crise financeira muito grande. E aí vem essa prova aí, que nós vamos ler, Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz assim: em verdade, eu e Yahvé, o Senhor, não mudo, ok? Repita comigo, Deus nunca muda, amém? Então a gente vai ver por que Deus ele vai introduzir esse tema com essa frase. Porque a gente vai ver, Deus ele poderia iniciar de várias formas. Ele poderia falar, eu sou um Deus justo, eu sou um Deus verdadeiro, eu sou um Deus que não esqueço dos meus grandes feitos, eu sou um Deus fiel. Mas não, a gente vai ver que ele começa de fato falando, eu, o Senhor, não mudo. Ok? Todo mundo entendeu? Então vamos continuar. Por essa razão, vós, ó filho de Jacó, não sois completamente destruídos. Desde a época de vossos antepassados, vos desviaste das minhas leis, e não as obedeceste. Agora, pois, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outros, afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia, me indagais, mas de que devemos nos arrepender? Então a gente vai ver quando Deus ele fala que ele não muda, o que Deus não muda? O que ele está querendo dizer? Ele não muda a aliança dele, a fidelidade dele, a bondade dele, ok? Então é importante você estar anotando, como é um estudo, né? É uma pregação, mas ela tem uma lição, é importante você estar anotando isso, porque é muito importante para você, ok? Então Deus ele está falando que ele não muda a aliança dele, a fidelidade dele, a bondade dele com a nação de Israel, desde o tempo de Abraão, desde Isaac e desde Jacó, que é isso que ele fala no versículo 7. E aí nesse texto nós concluímos que a gente viu que o povo de Israel não está bem com Deus. Só pelo fato, a gente percebe isso só pelo fato de como Deus fala com eles. E por conta deles estarem afastados. E Deus ele está literalmente falando assim para o povo de Israel, eu quero que vocês voltem a ter um relacionamento comigo. Tenham uma reconciliação comigo. E a gente vai ver que o tema do livro de Malaquias, tudo que está escrito sobre Malaquias, todos os capítulos, você vai ver que a mensagem central do livro de Malaquias é Deus querendo que o povo se volte a Ele. Malaquias, do primeiro capítulo até o último capítulo, a mensagem é que Deus ele quer que o povo se volte a Ele. E a gente vê o coração de Deus durante a história do livro de Malaquias. E o coração de Deus é um coração que quer o seu povo de volta. Mas não somente isso, Ele também quer abençoar o povo. Amém? E ali a gente vê no final do versículo 7, que o povo de Israel termina falando assim, mas Senhor, mas como voltaremos para o Senhor? O povo de Israel reconhece que eles têm que se voltar para o Senhor, mas eles perguntam, como Senhor? Obrigado, minha filha. Então eles perguntam, Senhor, como que nós vamos se voltar a Ti? Versículo 8, acompanha comigo. Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estáis me roubando. E ainda ousam questionar, como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. E agora eu faço uma pergunta para você. Você roubaria a Deus? Não é uma boa ideia, né? Ok. E a gente vai ver que nesse texto, às vezes a gente tem dificuldade de conectar a falta de fidelidade nos dízimos e nas ofertas com roubar a Deus. A gente não consegue entender que quando eu não sou fiel nos dízimos e nas ofertas, eu estou roubando a Deus. E hoje eu vou explicar para você o que é isso. Então se a gente perguntasse para qualquer um que está aqui, se alguém gostaria de roubar a Deus, é claro que todo mundo iria responder que não. Mas Deus, Ele deixa isso muito claro. Versículo 9, diz assim, estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais, a nação toda está me roubando. 10,
Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisso, assegura o Senhor dos Exércitos. Fazei prova de mim, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguireis guardá-las todas. A gente vai ver que no versículo 10, quando Deus fala, fazei prova de mim, você vai ver que é o único lugar da Bíblia que nós podemos colocar Deus à prova. É a única área da nossa vida e é o único momento que Deus permite o ser humano fazer uma prova com Ele. Ok? Versículo 11. Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, promete Yahvé, Deus dos exércitos. E a gente vai ver aqui, mediante a todo esse contexto que a gente acabou de ler, que agora quem está falando tudo isso, quem acabou de falar tudo isso que a gente leu, vamos se lembrar, gente, é o Deus que nunca muda, ok? E esse contexto inteiro que Deus está falando, Ele fala, olha, quem está falando aqui é o Deus que nunca muda, me ponha à prova. E você vai ver que Deus, Ele fala que vocês abandonaram os meus estatutos. Mas a gente vai ver em outras traduções, tá? Em outras traduções da Bíblia, você vai ver que quando não está estatuto, está escrito decreto ou ordenanças. E toda vez que você vê na Bíblia, uma quer dizer a mesma coisa, ok? Então, vamos falar sobre estatuto. Então, vamos entender o que é estatuto, né? Estatuto, ele é um princípio comum de comportamento, anote isso, ok? Então, quando Deus ele fala na Bíblia, estatuto é um princípio comum de comportamento. Então, Deus, ele fala que vocês abandonaram um princípio comum de comportamento. Você vai ver que Deus, ele não está falando que eles abandonaram a lei, uma ordem de Deus, mas um princípio, ok? Então a gente vai ver que nem tudo que é lei, nem tudo que Deus fala é lei, mas no reino de Deus nós somos guiados e somos conduzidos por princípios, ok? Então, você que está aqui hoje, essa manhã, quem concorda aqui que um princípio de comportamento que agrada a Deus é quando você agradece a Ele pela sua colheita? Quem concorda? Amém? Então, quando você dá algo para alguém, isso aí não estou falando mais de Deus, quando você dá algo para alguém, pelo menos você espera um muito obrigado, né? Ninguém aqui tem espírito de agiota, né, que dá algo para a pessoa e quer o dobro. Não, mas pelo menos um muito obrigado a gente espera, né? Por quê? Gratidão não é um princípio. Quando está desde pequeno, você fala, olha, agradece ali as pessoas. Eu lembro, quando eu pegava uns presentes no meu aniversário, eu já nem agradecia, já pegava, já rasgava, e se eu não gostava, eu falava, ai, credo, para a pessoa. Aí meu pai e minha mãe falaram, não pode, tem que agradecer e não abre o presente na frente da pessoa. É um princípio de comportamento, né? E aí a gente vai ver que a gente quer esses exemplos. Se você ajuda um filho, se você ajuda alguém do seu lado, um amigo, um parente, você espera esse muito obrigado. Então, em outras palavras, Deus, Ele está mostrando ao povo de Israel que eles não estão agradecendo e reconhecendo a fonte de tudo que eles têm. O Deus que deu tudo, o Deus que nunca muda. E no versículo 9, Deus fala, vamos ler aqui, diz assim, estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais, a nação toda está me roubando. Então você vai ver que Deus, Ele não está te amaldiçoando, ok? Mas, Deus não está falando assim, ó, se você não me der o dízimo e a oferta, eu vou te amaldiçoar. Não, Ele não está fazendo isso. Mas Ele diz que você já está debaixo de maldição, se você não está dizimando e ofertando. Ele não está te amaldiçoando, mas se você não faz isso, você já está debaixo de maldição. E aí, um momento que você não honra a Deus, que você não reconhece a Deus, você está fora de bênção. E a ausência de bênção é espaço para maldição. Então, não é Deus que te amaldiçoa. Mas se você não está impedindo de ser abençoado, se tem ausência de bênção na sua vida,
Se não tem bênção, é um espaço que a maldição ocupa, ok? Então, e nada mais é, o que Deus está querendo dizer é que eu quero te tirar desse espaço de maldição. Por isso que Deus fala, eu quero te tirar desse espaço de maldição. Mas para que eu venha te tirar desse espaço de maldição, eu preciso que você venha cumprir estatutos. Eu preciso que você venha cumprir princípios de comportamento, ok? Que é o quê? Reconhecer e agradecer aquele que é a tua fonte, Deus. Então a gente vai para o primeiro ponto, e o nosso primeiro ponto que a gente vai abordar aqui é que o dízimo, ele é uma prova da minha fidelidade, ok? Então a gente vai ver que masra é a palavra hebraica para dízimo. Fala comigo, masra. Aí olha que chique, vocês aprenderam hebraico já de graça. Então, masra é a palavra para hebraico. A gente vai ver o que significa então masra, literalmente. A gente vai ver que masra significa 1/10, ok? E aí você vê masra associado na Bíblia com provas. Sempre quando tem provas, masra está dentro. E a gente vai ver que o número 10, numerologia não é pecado, ok? Deus, ele trabalha com números. E a gente vai ver um exemplo que o número 10, ele é um número que tem a conotação de prova. Então, sempre que tem 10, é prova, ok? Porque você vai ver que não é à toa que você vê muitas vezes na Bíblia a prova vindo em 10. Por exemplo, agora eu quero que a gente vai fazer igual a escola bíblica. Eu vou perguntar, vocês vão me responder, tá bom? E a resposta é 10, tá? Já estou dando a resposta aí. Então, quantas pragas teve antes de libertar o povo do Egito? 10. Olha, vocês são inteligentes, hein? A gente vai ver que Deus, ele está provando o coração de Faraó, se ele vai libertar ou não o povo do Egito, ok? Quantos mandamentos Moisés recebeu? 10. Olha, são provas aí, você está conseguindo ver? Você consegue reconhecer isso? Quantas vezes Deus testou Israel no deserto? 10. Talvez você não saiba disso, que o 10 ficou mais fraco, né? Mas se você abrir a sua Bíblia e ler em Números 14, você vai descobrir que são 10 vezes que Deus, ele testa Israel no deserto, ok? Quantas vezes o salário de Jacó foi alterado? 10. Você vai ver que essa mudança do salário de Jacó foi no coração de Jacó e era uma prova de intencionalidade dele, ok? Quantos dias Daniel foi testado? Quantas virgens foram testadas lá em Mateus 25? Quantos dias de prova em Apocalipse? Quantos discípulos de Jesus? Ó, peguei vocês, hein? Vamos ler a Bíblia? 12 discípulos. Olha aí, hein? Cutuca o seu irmão do seu lado, fala, acorda. Acorda, cutuca aí, cutuca o irmão do seu lado. Fala, acorda aí, irmão. Peguei vocês, hein? Pegadinha do malandro, Gugu Iê. Vamos voltar para a pregação. Então a gente começa a ver que o número 10, ele tem a ver com prova. E não é à toa que a gente vê falando, quando Deus fala de dízimo, como prova. Ok? E qual é essa prova que Deus, ele lança para nós através do dízimo? A prova é: será que você vai crer que aquilo que Deus está falando vai funcionar? Ana, presta mais atenção aí, querida. Essa é a nossa prova. Você vai crer que o que a palavra que Deus está falando para você vai funcionar? É só isso, é só essa a prova, ok? E a prova de Deus, que Ele sempre dá para nós, é uma prova de fé. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Eu não sou, tá? Quem é tio, alguma coisa, você se enquadra, tá bom? Você já teve que falar para o seu filho para não colocar o dedo na tomada? Não coloca a moeda na boca? Não sei o quê? Alguma vez você já teve que falar isso, né? Por que você fala isso para o seu filho? Porque você quer que o seu filho não leve um choque, ok? Agora, quem concorda comigo que no dia que ele colocar o dedo na tomada e levar um choque, ele nunca mais põe o dedo na tomada? Mas por que desde o começo você não falou para ele, ó,
Bota o dedo aí para você ver, menino. Por que você nunca falou desse jeito com seu filho? Porque você não quer que o seu filho aprenda pela dor. Ok? Porque você quer que o seu filho acredite na explicação que você dá. O porquê que ele não tem que pôr o dedo na tomada. Porque a gente vai ver, e qual é a prova que você faz com o seu filho quando você fala isso com ele? É uma prova de fé. Você quer que o seu filho acredite em você, não é? E da mesma maneira que Deus ele trata com a gente. Deus ele quer que a gente venha crescer e ter abundância através da fé. Deus ele não quer que a gente venha bater a cabeça e aprenda com a dor. Por mais que, infelizmente, quando nós não aprendemos pela fé, nós aprendemos pela dor. Mas Deus ele pergunta: você acredita na minha palavra? E aí o que Deus faz em troca quando você acredita na palavra dele? Ele lança para nós uma outra prova. E a prova que ele lança para nós é fidelidade. E Deus ele fala: você pode fazer uma prova comigo, você pode me provar. Porque o que acontece? Quando a gente, beleza, a gente está sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, cumprindo tudo, e aí vem: será, Deus? Eu estou abraçando, eu estou colocando a minha fé nesse desafio. Será que o Senhor vai cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu? O Senhor realmente vai fazer que tudo venha crescer em abundância na minha vida e que eu não vou ter falta? Mas aí o Senhor ele fala: mas a minha prova também é: será que você vai ser fiel? Ok? A gente vê que é uma via de mão dupla. Eu provo a Deus e o Senhor me prova. É a única parte na Bíblia que nós vemos Deus falando que nós podemos testar Ele. É o teste de fidelidade. E qual que é esse teste de fidelidade? Será que 90% com a bênção de Deus vai mais longe do que 100% sem a bênção dEle? Essa é a prova. E a gente vai ver que a situação do povo de Israel era que o povo de Israel tinha 100%, mas não tinha a bênção de Deus. E por isso que eles estavam naquela situação, porque eles estavam debaixo de maldição. Adriel, mas o dízimo é da lei. O dízimo ele estava debaixo da lei de Moisés, é Antigo Testamento. Mas sabe o que está debaixo também da lei? Não adulterarás. Então gente, eu saindo daqui eu vou adulterar. Isso era debaixo da lei. Sabe outra coisa também que estava debaixo da lei? Não matarás. No final do culto você vai me dar um abraço, vai me dar uma facada. Pá! Tá debaixo da lei, eu posso matar. Não. A gente vai ver que o problema do crente do Novo Testamento é que ele acha que pode viver de qualquer jeito e que não vai sofrer consequência. Porque é da lei, agora é graça, né? Mas você sabe a consequência de um adultério, ok? E você também sabe a consequência de um homicídio. E da mesma forma, o dízimo. E nós vamos introduzir aqui pela Bíblia a narrativa sobre o dízimo, que é o nosso ponto 2. O dízimo, ele é uma prova biblicamente embasada. Então a gente vai ver que é por isso que o dízimo, ele não é uma lei. Mas o dízimo, ele é um estatuto, um princípio comum de comportamento. Abra sua Bíblia comigo, lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Gênesis 14, versículo 18. Diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Vou trazer uma curiosidade teológica muito boa para você, que a gente vai ver que Melquisedeque, ele é Jesus. Ele é a representação de Jesus. Ok? Talvez você não saiba disso, mas a gente vai ver que muitas linhas teológicas e a própria palavra comprova que Melquisedeque é o próprio Jesus. A gente vai ver que Jesus, ele não, ali no Novo Testamento, ele veio como Deus encarnado, mas ele veio antes, ok?
a gente vai ver então que esse Melquisedeque, ele é um rei, mas você vai ver que esse rei não tem registro nenhum da sua antecedência. E você vai ver na Bíblia como Melquisedeque é narrado, como se ele fosse o próprio Jesus. E aqui você vê Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque, a Jesus, há 500 anos antes da lei. Se você for em Gênesis 28, você vai ver que aí chega Jacó, que é neto de Abraão, e ele ainda mantém essa tradição na família dele, de honrar a Deus com o dízimo dele, né? Gênesis 28, capítulo 20, diz assim, li errado, Gênesis 28, capítulo 20, versículo 22, que é aquela parte que o que acontece, ele faz prova com Deus, né? E a gente vai ver que essa passagem ali, que ele nomeia aquele lugar como Betel, a gente vai ver que isso foi 400 anos antes da lei. E aí a gente vai ver que bem antes da lei mesmo, nós pegamos Caim e Abel. Abel honrando a Deus com seu dízimo, o oposto ao que Caim fez, e a gente está falando de 2.500 anos antes da lei. E aí a gente vê Caim e Abel, 2.500 anos antes da lei, honrando a Deus com dízimo. Abraão com Melquisedeque, 500 anos antes da lei, honrando a Jesus com dízimo. E depois você vê Jacó, após a visão que ele tem em Gênesis 28, ele honra a Deus 400 anos antes da lei com seu dízimo. E aí você vai ver, abra sua Bíblia em Levíticos, capítulo 27. E em Levíticos, capítulo 27, nós entramos na lei. Quando Levíticos inicia, nós entramos no período da lei. Levíticos capítulo 27, versículo 30, diz assim: todos os dízimos da terra, tanto dos produtos das lavouras, como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor, são, portanto, dedicadas a Yahvé. Se você tiver com uma caneta aí, com marca-texto, sublinha a frase, consagrados ao Senhor, ou dedicados. É muito importante você trazer a sua Bíblia para o culto e registrar essas coisas também, ok? E a gente vai ver o que significa então consagração. A gente vai ver que consagração nada mais é do que separação. Separação para o Senhor. E o dízimo, ele entra também no período da lei, sim. Ele faz parte do período da lei. E a gente vê, só que a gente vê que o dízimo, ele é um princípio aplicado antes da lei de Moisés, mas também nós vemos ele sendo aplicado na lei. Mas a gente vai ver que tem o conceito de consagração para o Senhor. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 1 ao 3 diz assim: quando entrares na terra que Yahvé, o teu Deus te prometeu dar como herança, e dela tiveres tomado posse, e lá estiveres habitando, tomarás algum dos primeiros frutos de tudo que recolheres do solo, que Yahvé, teu Deus, te dará, e depositando-os num cesto, irás ao lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido, para ir fazer habitação do seu santo nome. Virás ao sacerdote em função naqueles dias, e ele lhes dirás em voz alta: declaro hoje diante de Yahvé, meu Deus, que entrarei na terra, que o Eterno, sob juramento, prometera conceder aos nossos antepassados. E o versículo 12 ao 15 diz assim, do mesmo versículo, tá? Mesmo capítulo, Deuteronômio 26, versículo 12: no terceiro ano, ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da tua colheita, e o tiveres dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam e fiquem saciados em tuas cidades, tu declararás diante de Yahvé, teu Deus: tirei de minha casa o que estava consagrado e o dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os mandamentos que me ordenaste. Não transgredi, nem me esqueci dos teus decretos. Da porção sagrada, nada comi durante o meu luto, e estando eu cerimonialmente impuro, dele nada tirei, e dele nada ofereci aos mortos. Obedeci à voz de Yahvé, meu Deus, e agi de acordo com tudo que me ordenaste. Inclina-te, pois, da tua morada santa no céu, e abençoa o teu povo Israel, como também o solo que nos deste conforme juraste aos nossos pais,
uma terra que mana leite e mel. Então, ok, nós vimos aqui antes da lei, que o dízimo já existia, a gente viu agora durante a lei, mas se você, isso aqui é antigo novo, isso aqui é antigo antes, beleza. Mas será que então que você daria o dízimo se o próprio Jesus falasse para você dar o seu dízimo? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Mateus capítulo 23, versículo 23 diz assim: Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos, sem omitir aqueles. Preceitos é igual estatutos, princípios de comportamento. Então o que Jesus ele estava trazendo aqui? Olha, seja fiel no dízimo, mas isso não te isenta de ser misericordioso, justo, bondoso. Mas aí as pessoas falam então, mas eu estou na graça, eu sou bondoso, eu sou misericordioso, eu vou exercer compaixão. Só que Jesus fala, faça tudo isso, mas sem omitir aquilo. O quê? O dízimo. E como é que eu sei, então, que isso que Jesus falou faz parte do período da graça? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 7, versículo 4. Hebreus, capítulo 7, versículo 4. Diz assim: Considerai, portanto, como era grande esse homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. De quem que eles estão falando aqui, gente? Sobre Gênesis 16, o dízimo de Abraão para Melquisedeque. Mais uma passagem para sustentar esse argumento que Melquisedeque é Jesus. Porque a gente vai ver no versículo 5, diz assim, de Hebreus 7, 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, isso é, dos seus irmãos, ainda que tenham todos esses descendido de Abraão. Contudo, esse homem, Melquisedeque, não pertencia à genealogia de Levi, mas recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior a Abraão é abençoado pelo superior, Jesus. No primeiro caso, são homens mortais que recebem o dízimo, mas no outro caso de Abraão, entretanto, aquele que recebeu é aquele de quem se testifica que vive. Claramente, quem é aquele que testifica que vive? Ele vive, Jesus. E ele associa isso a Melquisedeque. Por isso que Melquisedeque é Jesus. Ok? Então, a gente vai ver então o que ele diz aqui nessa passagem. Quando você vem entregar o seu dízimo aqui na igreja, vocês vão dar a um homem mortal. Um homem mortal recebe o seu dízimo. Mas Jesus é aquele que declara que vive. E é Jesus, Melquisedeque foi no caso de Abraão, que recebe no mundo espiritual. Então, obviamente, nós vemos que o dízimo, ele é biblicamente embasado antes da lei existir, durante a lei, na época de Jesus e na igreja no tempo da graça. Porque a graça, ela só se inicia depois que Jesus sobe aos céus. Depois que Jesus sobe aos céus, vem a graça. E Hebreus, Jesus já estava nos céus. E ali eles estão falando sobre dízimo. Então você vê o dízimo presente sobre tudo isso, ok? Então nós vamos falar agora de James Craft. Olha eu querendo inglesar aquilo que é meio brasileirado. James Craft. Eu não sei se você já comeu um queijo Kraft na sua vida, dessa marca, mas não sei se você conhece. Mas eu sempre vou trazer um
camarada aqui para vocês verem. Eu vou contar a história dele. James Craft, ele fazia queijo desde criança. E aí ele foi para Chicago em 1904 e ele foi fazer queijos lá em Chicago. E ele era um ótimo funcionário. E por conta disso, ele gerou inveja aos colegas lá do trabalho dele. E ali por conta disso, ele perdeu espaço na empresa e por conta disso ele acabou sendo demitido. E aí ele tinha pouco dinheiro, ele estava desempregado e com esse pouco dinheiro, o James Craft ele comprou um cavalo com uma charrete. E ele deu o nome do cavalo de Perry. E aí, ele começou a fazer queijo em casa. Aí ele colocava o queijo na charrete, pegava o cavalo dele e saía para vender queijo. E aí ele vendia alguns queijos, mas ele percebia que no meio do caminho, os queijos apodreciam. E ele estava perdendo muito queijo. E aí um dia ele conversando com um cavalo, isso ele escreve na biografia dele, tá? Mas não quer dizer que o cavalo estava respondendo ele, tá, gente? Ele estava ali num tempo assim, conversando com o cavalo. E ali, ele no pior dia do trabalho dele, ele não vendeu nada. E aí ele para, com os queijos tudo apodrecido na charrete, e ele foi conversar com o Perry. Perry, o que está errado na minha vida? Aí o cavalo, né? O que ele vai responder para ele? E ele perguntando, o que está de errado com a minha vida, Perry? E ali ele escreve na biografia dele, que quando ele conversava com o cavalo, ele sentia Deus respondendo ele. Não que o cavalo falava, mas ele sentia Deus respondendo ele. E aí ele falou, Perry, eu já sei o que é. Eu preciso de um sócio. Porque eu não consigo levar o meu negócio do jeito que está. Então eu preciso de um sócio para alavancar o meu negócio. E aí ele começou a perceber que durante a conversa dele com o Perry, ele sentiu que ele não estava colocando Deus como sócio nos negócios dele. E aí aquele dia, ele disse, a partir de hoje, Deus é o meu sócio. Eu não preciso de um sócio, mas Deus é o meu sócio. E daquele dia ele falou, Deus, eu vou dar 25% para o Senhor. Porque 10% é o meu dízimo e mais 15% porque o Senhor é o meu sócio. E aí ele falou, depois daquele dia ele começou a vender tanto queijo, que num dia, vendendo na charrete, ele teve a ideia de pasteurizar o queijo. Então o seu queijo não estraga hoje, porque esse cara aqui inventou. Ok? Através desse cara aqui, de um dia na charrete, o Espírito Santo para ele, deu a ideia da pasteurização que faz o queijo não estragar. E ali, quanto mais Deus abençoava, mais ele era fiel nos seus 25%. E ali, ele foi o primeiro a processar queijo. E aí o negócio começou a explodir. Por mais que queijo processado não seja muito saudável, mas ele foi o que inventou isso, ok? E desde o início da empresa dele, ele deu 25% da sua renda total a Deus. E ele dava 25% não porque ele era um dizimista só, mas porque ele falava, Deus é o meu sócio, e eu preciso pagar o meu salário para o meu sócio. E ali ele entendeu que esse foi o maior investimento que ele fez. Uma das frases de James Craft era assim, o melhor investimento com dividendos eternos é dar os meus 25% para a obra de Deus. O meu maior investimento foi dar 25% para a obra de Deus. E até o final da sua vida, James Craft, ele era professor da escola dominical. E ele construía prédios de igrejas com esse 25%. E aí esse é um exemplo de uma pessoa que entendeu que por mais que o homem natural receba o meu dízimo, é Deus quem recebe no mundo espiritual. Por isso que o melhor exemplo de investimento com dividendos, que é resultado de uma divisão de lucro, é dar para o reino de Deus. Diga comigo, almas. Almas são o reino de Deus, pertencem ao reino de Deus. E o terceiro ponto, e a banda já pode subir aqui, é que o dízimo, ele é uma prova que atrai bênçãos. Ok? Abra comigo em... Jonathan, cadê você? Pensei que você era o Derek. Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 4.
Diz assim, diz assim não, que eu não abri. Vou abrir aqui, agora eu estou sem ver o computador, agora está mais difícil. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 4. Diz assim: além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com os sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era dado, a fim de que pudessem dedicar-se ao estudo, ensino e prática da Torá, a lei de Yahvé. Então a gente vai ver que em 2 Crônica, essa passagem que a gente acabou de ler, a gente vai ver que Israel também está passando por uma situação financeira muito ruim, gente. E aí, a gente entra para perceber uma coisa. Como que a igreja, hoje, ela é mantida? Através dos dízimos e das ofertas, ok? E ali eu te dou um exemplo. Por que quando eu vou para um restaurante, eu não saio sem pagar a conta? Por quê, gente? Porque isso é ilegal. Porque isso não se faz. E por que quando eu me alimento espiritualmente na igreja, eu saio sem pagar a conta? Ok? A gente vê que não só aqui, mas em qualquer lugar que você for, você pode ser alimentado espiritualmente. Às vezes você é alimentado espiritualmente através de uma pessoa, através de um conselho. Mas você vê, Senhor, como eu posso honrar a vida dessa pessoa, ou desse lugar, que me alimentou? A gente vai ver que a pessoa de fora, que você sente de ofertar a vida dela, ela recebe ou a igreja. Mas não precisa ser exclusivamente dinheiro. Às vezes você estava precisando de um conselho, aquela pessoa te aconselha, aquela pessoa te ajuda. Mas quando você sente de ofertar para alguém que te alimentou, e essa pessoa não quer aceitar por dó, essa pessoa ela te impede de você estar alinhado, de honrar a vida dela e de atrair bênçãos para a sua vida. Então o que acontece? Quando eu sou alimentado espiritualmente num lugar ou por uma pessoa, eu preciso sentir de Deus, eu preciso honrar, eu preciso pagar essa conta que eu fui alimentado. E aí, essa pessoa, às vezes você pode ser essa pessoa. Às vezes você dá um conselho para alguém, alguma coisa, e a pessoa sente, eu preciso ofertar para você. E aí, às vezes você, por dó, eu não preciso disso. Ou às vezes você vai querer, sente de Deus para ofertar algo para alguém, aquela pessoa fala, não, eu não preciso disso, porque às vezes você sabe que a situação financeira daquela pessoa não está boa. Mas se você, ou essa pessoa, impede de receber aquilo que a pessoa está sentindo de Deus para entregar, ela impede você de receber uma bênção, de você se alinhar para receber uma bênção. Por quê? Porque você está honrando aquilo que você recebeu. Ponto 3, pode deixar o ponto 3 ainda. E aí a gente vê, agora, quando essa pessoa que você sente de Deus para dar uma oferta, ou um lugar que você foi alimentado, e aí essa pessoa honra aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração, você colhe uma bênção. Que a gente vai ver no mesmo capítulo de 2 Crônicas 31, 5, que diz assim: assim que se proclamou esta ordem real, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo, também os dízimos de tudo que trouxeram generosamente. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também com alegria o dízimo de todos os seus rebanhos, e de todos os seus utensílios e objetos consagrados e dedicados ao Senhor seu Deus, e depositaram tudo ali, formando muitas e muitas pilhas. No terceiro mês, começaram a organizar as primeiras pilhas de doações, e no sétimo mês concluíram a coleta. Quando o rei Ezequias e os chefes observaram aqueles montes de ofertas, agradeceram
e louvaram ao Senhor e bendizeram o seu povo de Israel. Então Ezequias indagou os sacerdotes e aos levitas acerca daquelas pilhas de produtos doados. A gente vai ver que quando Ezequias ele se depara com aquela pilha de oferta, ele pensa igual a qualquer ser humano naquela situação. O povo está passando necessidade, Israel está passando necessidade, é melhor vocês não darem, porque senão o povo não vai ter o suficiente. Por que o povo está ofertando? Eles não têm o suficiente. E aí Azarias, o sumo sacerdote, diz, abra o versículo 10 comigo. O sumo sacerdote Azarias, que pertencia à família de Zadok, lhe explicou: desde que o povo começou a trazer as suas doações para a casa de Yahvé, tem havido o que de comer e de fartar, e ainda nos tem sobrado bastante, porquanto o Senhor abençoou o seu povo, e esses montes são só as sobras. E aí da mesma maneira a gente vê aqui que a gente vê o rei Ezequias se preocupou. Fica com isso aqui, eu não preciso, o povo, vocês precisam, você precisa mais do que eu. E Azarias fala: não, porque quanto mais eles estão dando, mais Deus está abençoando. Isso aqui, essa pilha é só a sobra. Você acha que essa pilha é bastante? Imagina o quanto Deus está abençoando aquele povo. E a gente vê que a situação de Israel não estava boa, mas quando eles voltam a dizimar, o dízimo traz a bênção sobre a nação em abundância. E eu termino aqui em Gênesis, capítulo 2, abra comigo, versículo 15 e 17. Assim Yahvé, Deus o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Deus está falando aqui: coma livremente, desfrute, porém aquilo que é meu, não toque. Os 10% é meu, então eu não toco. Os 90% é meu, desfrute livremente. Então sabe o que sabe o que a gente entende através disso? Deus, ele não tem a obrigação de multiplicar aquilo que não é teu. Aquilo que não é teu, ele não tem a obrigação de multiplicar. Agora a gente vê que se você toca aquilo que é de Deus, e se você toca aquilo que é de Deus, ele não tem a obrigação de multiplicar naquilo que você tocou, que não é seu. Agora se você fala assim: Deus, eu não toco naquilo que é meu, eu vou desfrutar os 90%. Sabe uma coisa que o homem deveria entender? Ele nunca, o homem, ele nunca teria falta dos 90%. Nem se preocupar no jardim do Éden em que ia trazer a fruta no final do mês. Quem que vai trazer a fruta para mim no final do mês? Se o pomar ia continuar frutificando, sabe por que ele não deveria se preocupar com isso? Porque Deus o faria. Deus, ele criou o homem para não se preocupar, porque Deus faria já. Agora o Senhor fala assim: olha, os 90% eu cuido de você. Aquilo lá vai continuar multiplicando. Os seus 90% vai continuar multiplicando. Só não toca naquilo que é meu. E se você continuar fazendo isso, eu honro a minha palavra e os teus 90%. Então dízimo, ele é uma grande fonte de bênção. E eu te trago essa palavra, porque o meu coração é ver todos aqui dessa igreja que andem debaixo da bênção. E às vezes por conta dos abusos e dos excessos, a gente deixa de falar sobre algo que é a chave de bênção para o povo de Deus. O dízimo é a chave da bênção do povo de Deus.
Você não tem que se preocupar o que você tem que investir, o que você tem que aplicar o seu dinheiro. Se você não usufruir a chave da bênção de Deus, você pode fazer o que você quiser, que você não vai ser ainda uma pessoa próspera. Ah, mas eu vou dar o dízimo. Aí vai pro bolso do pastor, vai pro bolso dele. Ei, você não está dando pro pastor não. Por mais que homens recebam, você está dando para Deus. E se o pastor ou o tesoureiro estiver fazendo mau uso, que caia o jugo de Deus sobre a cabeça daqueles que estão fazendo mau uso. Mas você vai estar debaixo de alinhamento. Você vai estar debaixo da bênção. O que eles vão fazer não importa, mas você está se alinhando com o princípio do reino de Deus e automaticamente você está debaixo da bênção. Agora eu faço a minha parte. O que eles vão fazer para frente é eles com o Senhor. Você crê que Deus é justo? Então traga esse alinhamento para a sua vida. Se coloque de pé. De receber nesse momento. Começa a agradecer pela fidelidade. Começa a agradecer o quanto Deus é fiel. Começa a agradecer o cuidado de Deus pela tua vida. Deixa o Espírito Santo trazer a tua memória agora em cada situação que Ele proveu, em cada situação que Ele cuidou de você. Deixa o Espírito Santo trazer. Quando você pensou que não tinha jeito, quando você pensou que não tinha solução nenhuma, jeito nenhum, olha a solução que eu te dei, olha a porta que eu abri. Por mais que não tinha porta nenhuma, o Senhor Ele quebrou uma parede e construiu uma porta, mas Ele proveu um ambiente que você não estava vendo nada. Comece a agradecer, abra sua boca agora e expresse a sua fidelidade ao Senhor. Senhor, eu te amo, eu te agradeço. Quanto mais você abrir o seu coração, mais o Senhor Ele opera, mais o Senhor Ele trabalha sobre a tua vida. Exponha isso, não deixe a carne, não deixe o cansaço, mas abra o seu coração para o Senhor nesse momento e agradeça. Seja um servo que tem um princípio de gratidão e receba agora um coração cheio de gratidão. Quanto mais você abre a sua boca, quanto mais você expressa com as suas próprias palavras, não precisa falar algo bonitão, não precisa falar palavras difíceis, só abre a sua boca e agradece na tua simplicidade. Quanto mais você falar, mais o seu coração enche de gratidão e mais espaço o Senhor Ele tem pela sua vida. Ele é o teu bom Pai. Agradeça, Senhor, o Senhor é meu bom Pai. O Senhor é o meu paizinho que sempre tem me cuidado. Eu sempre estive nos teus braços. Eu sempre estive no teu colo. Agradeça a Ele. Comece a enxergar que Ele é um bom Pai. Em todas as situações, comece a enxergar que Ele é um bom Pai. O Senhor é um Pai que ensina aos seus filhos. E hoje, nós, Senhor, nós dizemos sim para o que a tua palavra nos ensina hoje. Nós queremos ser fiéis contigo. Receba a visão, receba a direção, receba alinhamento da parte de Deus essa noite, essa manhã. Não canse de agradecer, não canse de expressar a sua afeição, a sua devoção ao Senhor. Se você não tem sido fiel nessa área, se você não tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas, peça perdão. Peça perdão a Ele.
aproveita esse momento, aproveita essa atmosfera espiritual e já faz um compromisso com Ele essa manhã. Fala que você vai se alinhar à vontade dEle. Fala que você vai se alinhar a esse estatuto, a esse princípio de comportamento. Você quer ser abençoado? Faça esse compromisso agora com Ele. Não existe outro caminho. Não é investimento, não é ideias. Mas primeiro você precisa andar debaixo da bênção dEle. Faça esse compromisso com Ele agora. Faça a sua prova para o Senhor essa manhã. Se você tiver fé, receba isso. Se você tiver fé, faça a sua prova. O Senhor me dá uma visão de grandes testemunhos acontecendo. Mas se você não tiver fé, você não vai receber. Há uma intervenção no mundo espiritual. O mundo espiritual está aberto nesse lugar agora. Se você tiver fé, pega isso no mundo espiritual agora e já faz compromisso. Que a visão que o Senhor me dá é anjos descendo com contratos na mão. E quando você firma esse compromisso, o Senhor me mostra a caneta sendo colocada nas suas mãos. E esse papel sendo assinado. E esse papel sendo levado aos céus. O mundo espiritual está aberto essa manhã. Eu sei que nós devemos aprender mais sobre a palavra, sobre assuntos de arrependimento, mas Deus, Ele escolheu essa manhã para te abençoar, porque Ele ama te abençoar também. E se você crê nisso, se você quer receber isso, esse é o momento. Agarre pela sua fé, coloque as mãos no mundo espiritual agora pela tua fé e receba a tua sentença, receba o teu compromisso. E o Senhor está recebendo, Ele está ouvindo as tuas palavras. Se você declarou que você vai ser fiel com Ele, Ele falou: eu vou ser fiel com você essa manhã. Mas você vai ser fiel comigo? Mas você vai cumprir? Levante suas mãos agora para o mais alto que você puder. E repita comigo, com toda a sua voz, com toda a sua força. Se você realmente crê, se você realmente tem fé nessa manhã, o Senhor está injetando fé sobre a tua vida essa manhã. Haverá testemunho sim. Creia, creia. Fala: Senhor, aumenta a minha fé nessa manhã. Aumenta a minha fé essa manhã. Repita comigo com toda a sua voz, com toda a sua força. Senhor Deus, essa manhã eu escolho pôr a minha fé na tua palavra. Eu creio que 90% com a tua bênção vai mais longe do que 100% sem a tua bênção. Então hoje, ó Deus, eu acredito no que a Bíblia diz. Eu vou praticar isso. Eu vou ver isso como uma fonte de bênção. Me abençoa, Senhor, para eu poder ser uma fonte de bênção, que através de mim muitas pessoas sejam abençoadas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Exalte o nome do Senhor. Quantos aqui tomaram posse? No mundo espiritual foi derramado sobre a tua vida.
você firmou esse compromisso com o Senhor, você vai ver frutos. Seja fiel, ponha Ele à prova, e Ele vai ser fiel. Amém? Gostaria de dar uns avisos, antes da gente encerrar. Primeiro aviso que a gente tem é uma novidade. Esse sábado agora, às 7h30, nós vamos ter um encontro do movimento de jovens. Então, você aí que tem mais de 30, está convidado também, tá? Mas se você conhece um jovem que precisa, chame ele. Vai ser uma junção de 4 igrejas nesse lugar. E a gente vai estar aqui unidos. Vai ter muito poder de Deus. Você conhece algum jovem que precisa, chame ele também. E vai ser muito bom. Sábado, às 7h30. Ok? Outro aviso reforçando sobre o culto de Páscoa. Domingo às 9 horas. Domingo 9 de abril. Não esse domingo, próximo domingo. Dia 9 de abril. E vai ser Santa Ceia do Senhor também. Traga um convidado. Traga 1 quilo de alimento não perecível. E abra o coração porque vai ser bênção demais. Vamos falar sobre o amor de Deus. Então se você vê, tem pessoas ao seu redor que precisam desse amor de Deus, traga ela. E se você precisa também mais desse amor de Deus sobre a sua vida, venha também. Ok? E uns avisos também que eu quero dar é que hoje a gente tem uma cantina no final do culto, tá? Que foi feita pela a irmã Isabel, que ela tem uns dotes aí de confeitaria, né? E essa cantina, ela é em prol da arrecadação para fundos da igreja, para a gente usar nas festividades e também no nosso retiro. Então, se você está aqui no culto, é da igreja, ainda não colocou o seu nome no retiro, bota fé agora, bota essa fé em prática, participa, vai ser bênção demais. E a gente está colhendo esses fundos para, se você não tem condições financeiras, a Cecília e a Cida também vão estar lá no fundo da igreja. Amém, Cecília? E elas vão estar recebendo pagamentos também. Mas se você fala, olha, eu tenho desejo no meu coração, eu sinto que eu preciso ir, mas eu não tenho dinheiro, e você é dessa igreja aqui, tem o seu nome, que esse fundo é para ajudar pessoas que não têm condição, às vezes não só consegue pagar 10%, só 20% do valor total, a igreja vai fazer isso para ajudar. Então quando você estiver comprando ali, não é só um bolo, não é só, seja o que for, mas conscientize que esse dinheiro que você está colocando na cantina é para ajudar pessoas e é para um propósito maior do reino de Deus. E além de você ajudar o reino de Deus, você vai encher a barriga. Então é bom demais, né? É bolo gelado, tá bom? Então, tá aí, final do culto, por favor, gente, entre nesse compromisso. E a rifa também. A gente tá rifando aí uma cesta com chocolate bom, tá? Não é Lacta, não é Garoto, coisa ruim não, tá? É chocolate bom. Então, dê o seu lugar, porque esse valor também é para ajudar pessoas. Então, além de você ajudar pessoas, você pode ser sorteado aí com uma cesta grande. E ainda tem outros sorteios ainda, não é só um. Você tem 3 chances de ganhar. Uma para o Pai, uma para o Filho, uma para o Espírito Santo. Amém? Uma das 3 alguém leva, tá bom? E é isso, gente. Então, vamos agradecer ao Senhor Jesus. Levante suas mãos para os altos. Nesse momento, apresenta alguém que precisa de oração, alguém enfermo, alguém cabisbaixo, alguém sem força. O Senhor, Ele está ouvindo o teu clamor. Apresenta agora. Senhor Deus, se tem pessoas porventura que estão doentes, a tua palavra fala que pelas tuas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados. Nós declaramos na autoridade que há no teu nome 100% de cura sobre essa pessoa. Que o Senhor possa visitar os hospitais, que o Senhor possa visitar os lares. Nós servimos o Deus que é o príncipe da paz, Senhor. Então leva, Pai, a tua paz para o lar de cada um que está aqui. E leva a tua paz também para lares que precisam de ti, que precisam da tua paz, Senhor Deus. Que o Senhor possa continuar nos abençoando como igreja.
Pai, que o Senhor venha nos dar a visão de águia, para que possamos ver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor tem para os nossos ministérios. Que nós possamos enxergar os teus planos, os teus anseios, os teus projetos para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nós selamos tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi declarado, tudo aquilo que foi entregue aos teus pés. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, Pai. Leva a cada um de nós em paz, em nome do Senhor Jesus. Que cada um seja abençoado agora. Eu ordeno as bênçãos de Abraão, eu ordeno as bênçãos de Isaac, eu ordeno as bênçãos de Jacó. Assim como o Senhor foi com Daniel na cova dos leões, assim como o Senhor foi com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, o Senhor fala, eu serei assim contigo. Assim como o Senhor foi fiel a Noé, a Abraão e honrou os laços, assim o Senhor ele firma e honra as nossas alianças nesse momento. E Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda em nome do Senhor Jesus. O culto está encerrado essa manhã.